Gente, gravando aqui um vídeo rapidinho para falar sobre uma situação, caso vocês não saibam, neste momento está ocorrendo no Sudão uma guerra civil. E, obviamente, no meio de um conflito armado, muitas pessoas estão perdendo suas vidas. E sobre isso eu vou falar mais um pouquinho lá pro final desse vídeo. Mas a questão é que eu estou trazendo esse assunto para cá pro canal porque saiu recentemente mais uma notícia de que, supostamente, um museu do Sudão está sendo pilhado. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não vi ninguém confirmando, ninguém, ao menos alguma autoridade que ainda esteja presente no Sudão, confirmando que isso de fato aconteceu. Mas é uma denúncia que não é a primeira que está rolando, já tinham rolado outras denúncias de que museus estavam sendo saqueados no Sudão. Artefatos arqueológicos, por mais que tenha gente por aí que fale, pra que estudar história, pra que se preocupar com isso? Tem gente que tem muito interesse em obter artefatos arqueológicos e pagam fortunas para ter artefatos arqueológicos. É por isso que é proibida a retirada desses objetos de locais históricos e serem vendidos. Leilões de antiguidades ou vendas em lojas de antiguidades, se elas estiverem na legalidade, elas só ocorrem em situações muito específicas e de acordo com as leis vigentes em cada país. Por exemplo, no Egito, você não pode vender antiguidades que foram retiradas de sítios arqueológicos depois, eu acho que foi da década de 70, eu acho que é por aí. Você só pode vender antiguidades que saíram do Egito antes da década de 70 ou 60, eu não vou lembrar agora. Depois disso, é considerado, se você retirar um artefato do Egito para ser vendido em um leilão, uma loja online, sei lá onde, isso é considerado tráfico de antiguidade, tá? Então, depende de cada país. Aqui no Brasil, vocês não podem vender, não podem chegar em um local histórico, um sítio arqueológico, pegar alguma coisa e ir ali no Mercado Livre vender. Você tá cometendo um crime, tá? Inclusive, não sei como é que tá agora, mas tem alguns sites de vendas que tem uma cláusula lá falando que vocês têm que provar que aquele artefato, ele tem documentação. E, no caso do Sudão, estão aproveitando um momento de conflito armado, quer dizer, supostamente, né, porque sem ninguém afirmando e sem vídeos e fotos para provar o que tá acontecendo, tá tudo no campo do supostamente. Então, vamos lá falar sobre esse assunto aqui no canal. E assim, para quem não me conhece, olá, o meu nome é Márcia Jamile, eu sou arqueóloga, eu tenho esse canal aqui, que é o Arqueologia pelo Mundo, que é dedicado a falar sobre a arqueologia em um âmbito mundial. Eu falo aqui sobre descobertas arqueológicas, falo sobre curiosidades históricas, temos alguns vídeos especiais contando sobre determinados temas, então, caso você goste desse tipo de assunto, chegue mais, nós somos legais, tá? E eu também tenho um canal secundário que é dedicado exclusivamente ao Egito Antigo, que é a minha área. Então, vou deixar o link aqui no card para quem tiver curiosidade, certo? E, inclusive, esse vídeo eu fiquei pensando se eu levaria para lá ou deixaria aqui, porque o Sudão, uma parte da história dele é conectada com o Egito. Porém, eu achei que seria muito melhor trazer para cá para o Arqueologia pelo Mundo, porque o Sudão não se resume somente aos faraós cuxitas, que foi uma dinastia de reis que eram de origem sudanesa, eram núbios, e que dominaram o Egito durante um pequeno período de tempo. Por isso que eu achei que não tinha por que só resumir eles a isso, porque os núbios são muito mais do que antigos vassalos do Egito e os reis cuxitas, tá? Por isso que eu trouxe pra cá. Mas vamos lá falar sobre esse assunto aqui. Então, o museu em questão, de onde surgiram, aliás, relacionado com essas denúncias de que ele está sendo invadido, o museu em questão é o Museu Nacional do Sudão, que está localizado no Khartoum. A cidade de Khartoum, o território está atualmente sob o controle das Forças de Apoio Rápido, que é um grupo paramilitar que está em conflito com o exército regular do Sudão. E claro que por conta da guerra que está acontecendo agora, está sendo extremamente difícil se obter informações precisas do que é que está acontecendo nesse momento, ao menos no museu, né? Nas áreas de museus e sítios arqueológicos. Mas no ano passado chegou a ser informado que imagens de satélite revelavam caminhões transportando artefatos do museu em direção à fronteira do Sudão, mais especificamente o Sudão do Sul. Vou pegar aqui um mapa para mostrar para que vocês tenham uma ideia da região. Pronto, aqui está o Egito, aqui embaixo está o Sudão.
O museu, ele tá localizado aqui. O museu, ele tá localizado por aqui, nesta região. E, de acordo com os relatos, caminhões, eles foram abastecidos no museu e levados para a fronteira do Sudão em direção ao Sudão do Sul. E isso é o que esse tipo de denúncia está falando. Só reiterando, a gente não sabe exatamente o que é que está acontecendo nesse momento no local. Pronto, aqui está a página do Wikipedia do museu. Esse aqui é o museu, tema desse vídeo aqui, tá? Tem como aumentar? Não, vai ficar assim mesmo, não tem problema não. E de acordo com as notícias que estão saindo sobre esse museu, um funcionário que pediu anonimato, ele não atribuiu diretamente responsabilidade pelo saque, mas confirmou o desaparecimento de objetos. E para variar, recentemente, a emissora nacional do Sudão informou que o museu foi alvo de uma operação, abre aspas, né, de uma operação de saque e contrabando em larga escala. Essas são algumas das informações que estão chegando, então é uma situação realmente muito preocupante se isso estiver acontecendo mesmo. Eu vou mostrar para vocês já algumas imagens de artefatos que estão nesse museu, estão ou estavam nesse museu. E para variar, também tem outras denúncias que estão falando que outros museus, a exemplo da Casa Khalifa e do Museu Nyala, que está por acaso em Darfur do Sul, que Darfur é um local onde tem um sítio arqueológico simplesmente maravilhoso, existem relatos de que estão rolando saques lá também, tá? E assim, só para contextualizar vocês da situação, eu acho que é válido explicar um pouquinho sobre a história desse museu, para vocês entenderem o quão preocupante é a situação dele nesse momento. Vamos começar pelo fato de que, em 1959, o governo egípcio decidiu construir a grande represa de Assuan, que está localizada bem aqui, ó. A grande represa de Assuan tá bem aqui, galera. Pronto, aqui, ó. Nessa região aqui está a grande represa de Assuan, certo? É bem isso aqui, ó. Ela tá aqui. Mais para baixo tá o Lago Nasser. E descendo temos a fronteira do Egito com o Sudão. Bom, na década de 1950, o governo egípcio ele decidiu construir a grande represa de Assuan. Só tinha um probleminha nessa história. A construção da represa de Assuan, ela iria acabar colocando em perigo os sítios arqueológicos que estavam às margens do Nilo, desde Assuan até a região de Dal, que fica onde era a segunda catarata do Nilo, que era por aqui. Então toda essa área aqui que está alagada, ela acabou sendo alagada durante a construção da represa de Assuan. Aqui estavam cheios de sítios arqueológicos, inclusive a segunda catarata do Nilo, e tudo isso foi preenchido pelas águas represadas da represa de Assuan. E para salvar esses artefatos e monumentos arqueológicos, a Unesco iniciou um apelo internacional pedindo para que países contribuíssem para o projeto de salvamento arqueológico da região. E por isso que toda essa região que vocês estão vendo... Opa, subi demais. Ai, socorro. Isso que dá, ter mais de uma tela para ficar controlando tudo. Mas a maioria dos sítios arqueológicos que estavam nessa região, eles passaram por um programa de salvamento e, inclusive, foi nesse programa onde os templos de Abu Simbel, que são os templos do faraó Ramsés II e da sua grande esposa real, a rainha Nefertari, eles foram cortados e translados, aliás, e remontados em outra região, que foi justamente para salvá-los das águas represadas da represa de Assuan. E para essa empreitada, uma dezena de países estrangeiros participaram, ajudando financeiramente e mandando mão de obra especializada, no caso, engenheiros, arqueólogos. E um dos objetivos desse salvamento arqueológico era justamente desmontar alguns desses monumentos e remontá-los em outro local. E por que eu estou falando sobre isso aqui nesse vídeo? É porque alguns desses monumentos, eles foram remontados ao redor desse museu, do Museu Nacional do Sudão, que é o que supostamente está sendo saqueado.
E ele é um dos museus mais emblemáticos da África. E esse edifício aqui, ele foi inaugurado em 1971. E essa situação é extremamente preocupante, essa situação de supostamente esse museu está sendo pilhado, é que temos aqui nele uma vasta coleção de artefatos que vem desde a época neolítica, que é ali quando os primeiros caçadores e coletores do Sudão estavam começando a entrar ali naquela vida de pastoreio e também iniciando a prática da agricultura, até o período islâmico. Temos essa gama de artefatos. E é realmente um negócio desesperador culturalmente, claro. Eu estou falando especificamente da cultura, do patrimônio histórico arqueológico, porque, claro, que mais desesperador do que isso são as pessoas que estão perdendo a vida. Mas falando especificamente aqui desse assunto, é muito desesperador porque temos essa vasta gama de artefatos. Só para vocês terem uma ideia, esse museu abriga mais de 100 mil peças arqueológicas e que abrange toda essa história do Sudão. E eu sei que algumas pessoas vão falar, é por isso que é necessário tirar coleções de museus em locais como o Sudão, o Egito e tal, e levar para outros países porque vão estar mais seguros. Isso é balela, gente. Isso não é verdade. É tanto que ano passado tivemos um escândalo horroroso no Museu Britânico de funcionários do museu, desde a década de 90 estarem tirando peças do museu e vendendo em sites de leilão, em áreas de leilão. E nisso que o Museu Britânico está em um país que não está em conflito armado. Então imagine. Sem contar que esse museu ele também abriga uma coleção importante de artefatos da ocupação egípcia na Núbia, com peças que remontam desde o Antigo Reino até o Novo Reino, que o Antigo Reino é quando temos ali a construção das pirâmides e tal, e o Novo Reino é quando temos ali o reinado do faraó Ramsés II, Tutankhamon, Akhenaton, Nefertiti, por aí vai. E outro destaque é a sua requintada coleção de afrescos cristãos da Catedral de Faras, que oferece uma visão da época medieval nessa região do Sudão. Eu acho que aqui tem algumas fotos bacanas para mostrar para vocês. Tá bem pequenininha essa imagem, infelizmente, mas temos aqui uma imagem advinda de Faras. Tem essa imagem aqui que é parte de um templo onde tem uma ilustração representando o deus Amon. Provavelmente é daquelas imagens que foram resgatadas durante o salvamento, durante a construção da represa de Assuan e foi levada para os arredores do museu. Esse aqui é parte do templo de Burren, que está lá naquele museu. Olha que coisa maravilhosa. Aqui é uma imagem do faraó Tutmoses III. Aqui tem um deus Khnum e aqui está a Hathor. E eu falei que nesse museu tem peças da época da dominação egípcia na Núbia, mas também tem o contrário. Tem muitas peças relacionadas com os faraós cuxitas, que eram os faraós do reino de Kush, que chegaram a dominar o Egito durante a 25ª dinastia. Inclusive, essa aqui é a imagem de um dos faraós cuxita, que é o Taharqa. E tem aqui ainda isso aqui, né? Que são as pirâmides de Meroe, que acabaram virando um símbolo do reino cuxita e que são um outro exemplo de riqueza cultural que está preservado no museu, né? Alguns artefatos provenientes dessa região estão atualmente nesse museu. E isso que está ocorrendo no Sudão, óbvio que é uma situação realmente muito triste, porque sabemos que muitas pessoas perderam sua vida. Eu procurei em alguns sites se tem algum levantamento e aparentemente ninguém ainda tem um consenso. Aqui, de acordo com a CNN, cerca de 19 mil pessoas foram mortas e mais de 33 mil feridas desde o início da guerra civil no Sudão, que teve início, a propósito, eu não falei quando foi que iniciou esse conflito, iniciou em abril de 2023. Infelizmente, é isso que está acontecendo lá nesse momento. Temos também muitas pessoas que estão desabrigadas. Aqui fala em 13 milhões de refugiados. Até o momento que eu tinha... A última notícia que eu tinha lido sobre o assunto eram cerca de 2 milhões de pessoas, mas aqui agora estão falando que o conflito causou deslocamento forçado de 13 milhões de refugiados. Um negócio realmente muito triste. E para variar, além do conflito, temos essa situação em que a gente não sabe se realmente o museu foi invadido ou não. Eu tenho mais alguma imagem para mostrar aqui para vocês? Tem sim algumas imagens para mostrar para vocês. Temos aqui a estela de uma rainha núbia.
Todos esses aqui estão na área do museu. Estela da Rainha Manexaqueto, Templo de Amon, em Naga. Aqui também são imagens que são de autoria do museu. De acordo com a legenda, aqui é a Mãe Real Marta, que está sendo protegida pela Virgem Maria. Aqui é a Marta e a Virgem Maria aqui do lado, com Baby Jesus, tá? Essa aqui é uma imagem de Faras, que também está no Museu Nacional do Sudão. São fotos preto e branco, porque eu retirei de um livro, tá? Então, Estela de Lapakdai, também no Museu Nacional do Sudão. Oh, aqui é uma miniatura de copa de faiança que foi encontrada no depósito do rei Aspelta. Também faz parte do acervo do Museu Nacional do Sudão. Temos aqui hieróglifos egípcios, a propósito. Aqui tem o nome de algum governante egípcio, ou não, porque alguns reis núbios, antes do surgimento da dinastia Cuxita, que foi aqui, invadiu o Egito e tal. Os reis de Cuxi, né? Alguns governantes, eles chegaram a botar os seus próprios nomes, alguns governantes núbios chegaram a colocar os seus próprios nomes dentro de hieróglifos egípcios. Temos mais? Temos, o que é isso aqui? Miniatura, plaquetas, pequenas plaquetas, elas são advindas das tumbas reais de Napata, em Nuri. Também estão no Museu Nacional do Sudão. Napata, gente, a região de Nuri, é um sítio arqueológico simplesmente espetacular, cheio de sepulturas, muito interessante. Então, eu estou trazendo essas imagens aqui para que vocês tenham uma ideia do que está nesse museu e coisas que a gente pode ter perdido e nem sabe. Então, vamos continuar esperando alguma notícia vinda de lá, alguma confirmação, alguém dizendo, não, tá tudo bem e tal. Mas confirmar por confirmar a gente não tem nada, então tenham isso em mente também, que isso tá em aberto. E vamos torcer para que só seja, sei lá, um mal entendido. Embora eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que alguma coisa realmente deve ter acontecido, porque museus geralmente são os lugares favoritos para serem saqueados, porque peças arqueológicas custam muito caro no mercado paralelo. E eu não ficaria surpresa se a gente começar a procurar em sites de leilão daqui a algum tempo e encontrar alguma coisa que supostamente saiu de algum sítio arqueológico sudanês. Enfim, gente, eu queria trazer um vídeo feliz, mas infelizmente nem tudo na arqueologia é felicidade, né? Descobertas incríveis e tal. É isso. Não tenho nem cara pra terminar esse vídeo aqui.